Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de ler com vocês no livro de Salmos, o capítulo 100. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. A minha versão não é a versão mais comum, mas ela é bem explicativa. Se vocês puderem acompanhar comigo. Salmos, capítulo 100. De pé, agora, aplaudam o Eterno. Deem a Ele um lindo sorriso de presente. Cantem em sua presença com alegria. Saibam disto: o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração: obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo, adorem-no, porque o Eterno é bom demais, transborda em inefável amor e é leal para sempre. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, a aplaudir ao Senhor, a dar um sorriso de presente ao Senhor, a dizer a Ele que Ele é o Eterno da sua vida e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo grandioso amor que enche o nosso viver, que faz transbordar a nossa vida. Amém? Aleluia! Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te bendizemos, Senhor, com todo o nosso coração, a nossa vida, Senhor, rendida, ó Deus, diante da tua presença, Senhor. Que os nossos lábios, Pai, possam sempre de estar cheios, ó Deus, de louvores a Ti, porque nós sabemos que isso Te agrada, Senhor. Que esse seja sempre o desejo do nosso coração, Te louvar, Te adorar, declarar que o Senhor é o dono e o Rei das nossas vidas, Pai. E que não há outro, Senhor, que ocupe lugar, ó Deus, no nosso coração, senão a Tua presença e a Tua vida em nós, Pai. Aleluia. Senhor, essa noite.
esse ano, Senhor, seja o ano, ó Deus, de busca pela Tua presença, Senhor, de aquecimento do nosso coração, Senhor, diante de Ti, Pai. Que nós sejamos, Senhor, abundantes, ó Pai, em amor, Senhor. Aleluia. Nós lemos, Senhor, no capítulo 100 do livro de Salmos, obrigado, é só o que nós podemos te dizer, Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, obrigado por esse Deus presente, que o Senhor se manifesta, ó Deus, a cada dia nas nossas vidas, Pai. Tu és o Deus Emanuel, Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus que nunca falhará, o Deus que está conosco em todos os momentos, aleluia. Tudo, Senhor, vem de Ti, tudo está em Ti. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, Tu sou amiga.
Traga isso ao Senhor como forma de oração nessa noite. Entregue o seu coração diante dEle. Tu és tudo, Senhor, que nós precisamos. Nada, Senhor, pode nos satisfazer, Senhor. Nada, Pai, senão a Tua presença. Encontramos em Ti, Senhor. Motivo, Senhor, não há razão, Senhor, de viver quando estamos longe da Tua presença, Senhor. Sabemos, Pai, que quando estamos perto de Ti, próximo a Ti, Senhor, é quem nos sustenta, Senhor, é quem nos dá a direção. Como diz na Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor, é a Tua palavra. Quando meditamos, Senhor, nela, quando nos dedicamos a Ti, Senhor, em oração, em vida, em intimidade, em compromisso, Senhor, fala conosco. Senhor, é um Deus vivo, é um Deus real, é um Deus que enche o nosso viver, que abre os nossos olhos, que abre os nossos ouvidos, que nos ensina, que nos cuida, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Tudo, Senhor, tudo é para Ti. Nada do que nós fizemos aqui, Senhor, nesse lugar tem razão se não for para Te adorar, Senhor. Tu és o dono de tudo, Pai. Tudo, tudo, tudo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como é precioso que os irmãos se encontrem, se reúnam e possam, Deus, celebrar o Teu nome, Te adorar. Como é maravilhoso, Senhor, Deus estar, Deus, na Tua presença, com a igreja, com a família. Como é precioso, Senhor. Teu nome é doce, Teu nome é bendito, Teu nome é adorável. Teu nome, Deus, deve ser celebrado, ser exaltado sempre, Senhor. E nesses momentos, Pai, que a gente pode se encontrar, Deus, e nesses momentos em que a gente pode cantar, Deus, voltar, Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso coração. Privilégio, Senhor, sermos chamados filhos de Deus. E podemos, Deus, fazer isso com paz no coração, com liberdade. Paz essa, Deus, que não é fruto da nossa obediência, mas é fruto do que Jesus fez por nós na cruz. E porque Ele fez o que fez por nós, nós queremos andar na Tua presença, nós queremos nos consagrar a Ti. Por causa das Tuas misericórdias, Senhor, nós queremos nos dedicar ao Senhor, nós queremos que a nossa mente seja renovada, nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente não despreze as boas oportunidades, Deus, os momentos de liberdade, os momentos, Deus, onde o nosso coração e a nossa mente precisam estar, Deus, ligadas, conectadas, ó Deus, a Tua pessoa. E o louvor é isso, Senhor, é Te reconhecer, é Te honrar, é Te engrandecer. E nada mais alegra o Teu coração do que quando a gente não apenas canta a Ti, mas a gente Te entroniza no nosso coração. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Irmãos, a gente vai cantar mais uma canção. E eu queria dar a você a oportunidade de trazer a sua oferta, o seu dízimo. Não vamos nos prolongar nisso. Eu acho que quando a gente consagra a vida a Deus, quando a gente dedica a nossa vida por inteiro, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo ao Senhor, expressar a nossa gratidão, a nossa fé, a nossa alegria, dando uma oferta, entregando o nosso dízimo, é uma coisa normal, natural, prazerosa de se fazer. Então, Rebeca, você ficou... Quem ficou? Ah, legal, vem cá. Vamos então dar esse momento, vamos continuar louvando ao Senhor com mais uma canção. E você que separou sua oferta e seu dízimo para fazer agora, pode ficar à vontade. Os irmãos que estão em casa, obrigado por aqueles que continuam ofertando e dizimando através das transferências bancárias. Obrigado, Deus abençoe as nossas vidas, a sua vida. E vamos seguir celebrando o nome do Senhor, amém? Fique à vontade, se coloque de pé, venha trazer a sua oferta e seu dízimo. Bom, eu gostaria de conhecer algumas pessoas que estão aqui, pelo menos eu acredito que seja a primeira vez. Tem alguém nos visitando, que é a primeira vez que está vindo aqui num culto da 100? Alguém que está pela primeira vez? Ou todos já vieram? Aqui tem 2 casais, é só se coloquem de pé, por gentileza. A gente está num número pequeno, mas pelo menos cumprimentar vocês, sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não sabemos como chegaram aqui, mas sejam bem-vindos, depois podemos conversar um pouco mais. Pode tomar assento, fique à vontade. Muito bem, irmãos, glória a Deus, estamos seguindo aí no nosso 2021 pela graça de Deus. Jonathan, você conhece como funciona o quadro de luz ali? Ou o Júnior conhece, né, Júnior? Você deixa só acesa essa luz aqui, que só ela que vai ficar acesa mesmo, as demais você pode apagar. Nós vamos hoje compartilhar uma palavra. Eu não lembro exatamente quem foi que me disse uns dias atrás, falando comigo, porque às vezes a gente prega aqui na comunidade, compartilha a palavra, e os irmãos dão um retorno, dão um feedback, e dizem, pastor, poxa, muito obrigado, Deus falou comigo, foi tão boa, aquela palavra veio como uma resposta, e assim a gente vai tentando, à medida que vamos buscando a Deus, para que Deus nos dê algo que seja para a igreja, para você e para mim, a gente vai tentando afinar o nosso coração também com aquilo que está chegando no coração dos irmãos, como os irmãos estão filtrando isso, recebendo. Mas uma dessas pessoas chegou para mim e falou assim, pastor, me encorajando e me incentivando a que eu
fosse e que eu falasse e que eu agisse da maneira mais, eu diria assim, deixa eu achar a palavra correta, mas não é autêntica a palavra, não é isso. Com liberdade, com a maior liberdade que eu tivesse. Assim, seja livre, seja aquilo que Deus quer que você seja, fale aquilo que Deus quer que você fale. E essa palavra ficou no meu coração. Eu não anotei o nome da pessoa, não vou lembrar, nem vou encontrar pelo WhatsApp quem é essa pessoa. Se ela está aqui, depois ela pode falar comigo, fui eu vou agradecer. Mas enfim, então assim, com base nessa palavra, desse irmão, dessa irmã, na verdade, em Cristo, e como pastor, ou um dos pastores aqui dessa igreja, da SEM, eu vou tomar a liberdade de, nessa noite, não fazer uma pregação aos irmãos, não fazer uma grande reflexão aos irmãos. Eu sei que esse é um momento fundamental da igreja, de a gente sentar e ouvir a palavra de Deus, mas eu vou falar ela de uma forma diferente para você. Então, eu gostaria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 12. Como eu disse, então, eu não vou pegar um texto e vou fazer uma pregação, um sermão, nem uma grande meditação, mas eu vou dar um passo de obediência a uma coisa muito específica que está na palavra de Deus. Mais do que sentir vontade de fazer isso, eu creio que isso é importante para a minha vida e para as pessoas às quais eu quero me referir nessa noite. E eu sei que o que eu estou fazendo hoje à noite tem exemplos bíblicos, então não estarei fazendo nada novo, apenas fazendo uma coisa diferente do que normalmente eu faço. Mas Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim, a nova tradução linguagem de hoje, depois eu vou ler uma outra tradução. Que o amor de vocês, 10, perdão, estava lendo 9. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Vou ler novamente nessa versão. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Palavras do apóstolo Paulo, à igreja que se encontrava em Roma. Numa outra versão, ela traz a palavra que deu origem ao tema dessa palavra, desse compartilhar, dessa meditação, que tem como tema o prazer da honra. O prazer da honra. E diz assim na outra versão: amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. É tremenda, é linda. Amem-se uns aos outros com amor fraternal, aquele amor que havia em Cristo, o amor filéu, né? E tenham prazer, tenham gozo, tenham alegria, fiquem felizes de poder honrar uns aos outros, mais do que honrar a si próprio. Então, nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre essa pequena palavra chamada honra. E é interessante porque se você pegasse aí agora o aplicativo do seu celular e digitasse no Google honra e colocasse do lado da palavra significado ou significado honra, você ia encontrar de cara duas definições. Eu trouxe do Google por quê? Porque é uma coisa comum, todo mundo pode acessar. Primeiro, princípio. É um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto às pessoas, junto à sociedade. Essa é uma primeira coisa que você encontrar. A segunda é consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. E se a pessoa que tivesse feito essa definição fosse cristã, ela diria assim, e também os seus dotes ou qualidades espirituais. Muito bem.
Eu tenho no meu coração uma definição bem simples, diferente dessas duas, que se assemelha a elas. Eu considero honra algo devido a uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que foi e é amada por Jesus, e que deve ser tratada com dignidade e respeito como se ela fosse superior a mim, ou como ela fosse merecedora também dessa honra, desse reconhecimento. Então, tratar alguém com honra ou honrar alguma pessoa significa valorizar essa pessoa, estimar essa pessoa, respeitar essa pessoa. E a Bíblia, que é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro de fé, é aquele livro que tem transformado as nossas vidas, e em várias passagens nos diz que essa deve ser uma prática normal, comum, e que começa dentro da nossa própria casa, quando Moisés recebe nas tábuas da lei um dos mandamentos dizendo que nós deveríamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que os nossos dias se prolongassem sobre a terra. Então é uma prática pouco realizada no meio cristão, muito realizada fora da igreja, obviamente que por motivos diferentes muitas vezes, mas pouco realizada na igreja, porque a igreja ela tem às vezes essa questão de honrar, respeitar, adorar a Deus, e é isso mesmo, é só Ele que deveria ser reverenciado, né, e adorado, mas a Bíblia diz que a gente tem que honrar uns aos outros, que a gente tem que estimar uns aos outros, valorizar, reconhecer, elogiar. Mas tem irmãos que têm muita dificuldade de ouvir elogios e de dar elogios ou honra às pessoas. Mas a palavra nos ensina que nós temos que praticar isso. Paulo falou: honrem, tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Provérbios tem um texto que diz assim: não sejam os seus próprios lábios que te louvem. Então, na verdade, a prática maior, mais contínua, corriqueira, deveria ser a gente estar sempre honrando as outras pessoas. E sem achar que vamos receber na mesma moeda, na mesma hora, do mesmo jeito. Honrar as pessoas, isso é muito importante. Pois bem, como eu falei, tomando como aquele encorajamento, como uma palavra de Deus para a minha vida, eu resolvi nessa noite, apesar de alguns não estarem aqui no nosso meio, eu resolvi honrar algumas pessoas em obediência àquilo que Paulo estava ensinando à igreja de Roma. Eu resolvi não fazer uma análise sobre a honra na Bíblia, nem qual é o significado no grego, nem no hebraico, nem os exemplos bíblicos, nem por que nós devemos honrar, nem o que acontece se a gente honrar. Eu não vou falar sobre isso, mas eu resolvi apenas fazer uma aplicação prática na minha vida, de maneira pública, porque essas pessoas que eu quero honrar, elas têm um peso, elas foram chaves na minha trajetória com Deus. Eu tenho 50 anos e 32 anos caminhando com Jesus pela misericórdia dele. Então eu quero honrar, porque depois que eu partir, eu não vou ter como fazer isso. Depois que algumas delas partiram, eu não pude fazer isso. E eu quero que isso fique registrado. Por isso que é importante que tenha a gravação, porque que isso fique registrado. E o registro será, para mim, muito importante, e quem sabe será importante para os irmãos e para outras pessoas, em outros momentos, de outra geração. Pois bem, os meus homenageados nessa noite são, primeiro, Deus. Eu queria que essa figura agora, você entendesse que ela me representou o que estava no meu coração. E eu quero honrar Deus. Eu tenho procurado fazer isso, mas eu sei que eu falho. Mas eu quero honrá-lo perante os irmãos. Eu quero honrá-lo como a pessoa mais digna de honra e da mais alta prioridade de honra no meu coração. Eu quero honrar a Deus porque Deus me chamou, não para ser um pastor, mas Ele me chamou para existir. Ele me chamou à existência.
Diz o salmista Davi, e eu vou emprestar essas palavras dele, que Deus não só fez isso com ele, mas também a mim. Ele me criou. Ele criou cada parte do corpo desse jovem aqui chamado José Ernesto, jovem de barba branca. Ele me fez de maneira maravilhosa, e eu sou muito grato a ele. Com 1,69 m, 72 quilos, 50 anos, ele me fez de maneira maravilhosa. Ele tem me cuidado, me protegido. Ele me viu quando os meus ossos estavam sendo formados, tecidos. Quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, crescendo de maneira ali quietinha e silenciosa, antes mesmo de eu ter nascido. E segundo o poeta, músico, salmista e homem de Deus, rei, guerreiro Davi, todos os dias da minha vida, todos eles, os que eu já vivi, o hoje e os que possivelmente eu venha a viver, já estão escritos e registrados no livro dele. De modo que, nessa noite eu queria, em primeiro lugar, honrar a Deus, a Ele o meu louvor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Deus todo o poder, a Deus tudo que há de melhor em mim, hoje e para sempre. E eu quero aqui abrir um parênteses, eu estou honrando a Deus, o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Eu não sou muito bom em lidar com essas coisas de PowerPoint, imagens e tudo mais, mas eu fui procurando alguma coisa e eu achei, bom, aqui está uma imagem que me remete a esse Deus poderoso, Criador, e que me fez conhecê-lo de maneira pessoal e entendê-lo como Ele é e quem eu devo ser na pessoa de seu Filho Jesus, ali simbolizado naquela cruz, na mão dessa pessoa. Então, a Deus, a minha glória e a minha honra. Agora eu queria homenagear um casal. Esses aí eu amo de coração. É o papai e a mamãe. Meu pai e minha mãe vão me assistir em casa. Meu pai está com 81 anos, minha mãe com 76 anos. Essa foto foi tirada há uns 2 anos, não, há 1 ano e pouco atrás, quando ele fez 80 anos. Nós nos reunimos como irmãos e falamos, vamos pedir para o papai e a mamãe passarem um final de semana no Hotel Recanto. E foi lá que eles comemoraram os 80 anos deles. E essas fotos foram tiradas, é uma pena que esse multimídia aqui está com problema, mas ali você pode ver bem, foram tiradas pela minha irmã. Eu amo esse casal. A eles eu devo a minha vida e a minha educação. Eu posso dizer como filho que eu nunca não me senti amado pelos meus pais. Eu sempre fui amado pelos meus pais. Eu sempre fui desejado pelos meus pais. Até hoje, com 50 anos, eu tomo café com eles e eles me falam essas coisas. Eu fui ensinado por eles em tudo, corrigido muitas vezes, governado, porque meu pai e minha mãe nos governavam, no sentido bom dessa palavra, eram pais, eram autoridade para nós, embora eu fosse muito peralta. Fui e sou abençoado por esse casal todos os dias da minha vida. Recebi inúmeras orações dos meus pais, provisão. Na verdade, irmãos, eu só tenho motivos para agradecer ao Carneiro e à Penha. Eu queria deixar isso registrado para eles e publicamente para vocês, para minhas filhas, para os meus futuros netos. Pai, mãe, eu amo vocês e vocês vão poder contar comigo quando vocês precisarem, pelo tempo que vocês precisarem. Eu quero servi-los sempre. Mas eu quero honrar outras pessoas. E agora, eu vou tomar uma liberdade de ir mostrando uma sequência não necessariamente de importância, mas de acontecimento na minha vida, de
histórico de datas, sem necessariamente citar para você as datas, mas daqui para frente foram pessoas que foram marcando a minha vida. Eu queria, próximo, mostrar para você a foto do pastor Cizenando. O pastor Cizenando está com Jesus há muitos anos. Foi o primeiro profeta que eu conheci pessoalmente. O pastor Cizenando, graças a Deus, esteve na minha casa quando eu morava na Vila B. Naquela época, muito novo, 18 anos, achando que, sem noção da vida, sem noção das coisas, querendo viver a vida a mil e achando que nada, não teria consequência nenhuma eu fazer qualquer coisa. Como muitos jovens, talvez a grande maioria faz, que faz tudo que quer, aproveita tudo que está ali pela frente, de maneira inconsequente. E pastor Cizenando foi um profeta porque ele, algumas vezes, mas uma em especial, esteve na nossa casa, chamou a nossa família para um momento de oração, e ele orou por todos nós, e ele profetizou para os meus pais, eu ouvi porque eu estava na sala, profetizou a minha conversão, e profetizou aos meus pais que eu iria servir a Deus de maneira diferente, não de maneira melhor, de maneira diferente. E então, assim, ele é uma pessoa a quem eu tenho muito carinho, e naquela época aquela profecia era uma coisa que só pela fé poderia ser crida, porque eu era o mais improvável, o mais bagunceiro, o cara mais da rua, dos filhos, o mais inconsequente. E como eu já disse aqui, segundo a professora Elza Cotrim Carvalho, inesquecível essa frase dela, ela falou uma vez numa pizzaria, disse assim: Zezinho, capeta, se referindo à minha pessoa, obviamente de maneira carinhosa, brincando, mas eu sabia o quanto que eu era terrível. E esse homem de Deus profetizou que eu iria me converter, e eu tive com ele algumas vezes depois, e já era cristão, e é uma grande bênção poder honrá-lo. Fica aqui o registro, o pastor Cizenando está na glória com o Senhor, mas está feito aí o registro, ele foi muito importante na minha vida. A próxima pessoa que eu queria, irmãos, honrar, homenagear, é o pastor Carlos Alberto Antunes. Carlos Alberto, para quem não sabe, é um dos pastores da Comunidade da Graça, da sede lá em São Paulo. Ele é uma pessoa muito especial na minha vida, porque foi através dele que o Evangelho da Cruz fez sentido para a minha vida. Foi numa pregação dele aqui em Foz do Iguaçu, num hotel que não existe mais, virou ruína, e nem ruína tem, porque já foi limpa a ruína que sobrou. Ele pregou sobre a cruz, sobre a morte de Jesus na cruz, e falou sobre 5 coisas que eu não vou repetir, mas que dentro dessa pregação ficou muito claro para mim o quão Deus era amoroso, precioso, o quanto Ele me amava, eu, José Ernesto, o quanto aquela morte de Jesus na cruz tinha a ver com a minha história, a minha vida, os propósitos que Ele tinha para a minha vida. E naquela noite, quando ele pregou sobre a cruz, sobre o novo nascimento, eu me dei conta que eu era um jovem de 18 para 19 anos, quase 19 anos, morando num condomínio maravilhoso da minha cidade, mas era um jovem pecador, miserável e infeliz, e eu poderia até roubar no bom sentido dessa palavra, vou tomar essa liberdade, dizer assim, ou emprestar, que fique melhor, né? As palavras também do apóstolo Paulo para dizer assim: quem vai me livrar dessa vida que me leva para a morte? Quem vai livrar o meu corpo dessa vida que me leva para a morte? Romanos 8, 24. E naquela noite, quando ele pregou e fez um apelo, Deus está falando com você, você está ouvindo a voz de Deus, tome coragem, levante-se do seu lugar, venha aqui à frente e renda-se a Cristo. Eu literalmente, aos prantos, chorando, saí do meu lugar, num lugar que eu não conhecia praticamente ninguém, fui lá e me entreguei a Cristo com algumas pessoas. Essa data foi precisamente dia 4 de fevereiro de 1989. E ali então eu pude falar: nenhuma condenação existe mais para a minha vida, porque agora eu pertenço a Cristo. Pastor Carlos Alberto Antunes ainda serve ao Senhor em São Paulo,
em alguns dos congressos que eu fui em São Paulo, nós sentamos do lado. Ele, obviamente, não lembra de mim, né? Eu não sou uma pessoa próximo dele, mas eu fui até ele e falei: pastor Carlos, tudo bem? Eu queria me apresentar para o senhor. E aí falei que eu era de Foz, pastor, contei um pouquinho da história e falei: eu queria te agradecer, porque você foi a pessoa que Deus usou no dia em que eu abri a minha boca e confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, no dia que eu me enxerguei um miserável, que daquele dia em diante nunca mais eu realmente quis me afastar de Jesus. Então, tive essa oportunidade de falar isso para ele em vida. Eu honrei ele pessoalmente, mas quero honrá-lo aqui publicamente diante dos irmãos. E é uma bênção saber que ele serve a Jesus, com a sua família, naquela igreja abençoada em São Paulo. A próxima pessoa que eu quero honrar, as próximas pessoas são, por favor, Everson, me ajuda, pastor João Carlos, pastor Cleverson, pastor Célio Porto. Eu estava tentando achar foto, como eu disse, talvez você encontrem fotos bem melhores, mas eu sou ruim para tudo isso. Pastor João Carlos, que foi o primeiro pastor da minha família, pastor fundador da comunidade aqui evangélica das Nações, mora nos Estados Unidos, que é o primeiro da foto, meu amigo até hoje. Falei com ele essa semana, venceu aí mais uma vez um problema de coração, um câncer de bexiga, e falei com a Anice. Pastor Cleverson, que está com a gente aqui em Foz, serve aqui na comunidade com a gente, estamos juntos também há muitos anos, chegou em Foz em 89, pastor João antes ainda, em 87, e pastor Célio Porto, da direita ali, para quem não conhece, também meu amigo, mora em Cascavel, com a sua esposa Shirley, meu amigo. Tivemos recentemente na casa do Ismael e da Jerônima, agora um mês atrás, mais ou menos, cantando junto, louvando ao Senhor junto, uma bênção. Foi os nossos discipuladores como namorado. Quando eu comecei a namorar a Lília, ele e a Shirley que discipulavam a gente, acompanhavam a gente nesses passos. Eles são muito importantes porque foi através da vida deles e do ministério deles que eu fui crescendo, conhecendo a palavra, me preparando, e mais adiante, por causa do cuidado que eles deram e dão, até hoje, a minha vida, eles me introduziram na vida missionária, me acompanharam no período do seminário teológico, me acompanharam quando eu servi 4 anos como missionário, e depois me ordenaram pastor aqui na comunidade evangélica das Nações. Então, graças a Deus, eu tenho contato com todos esses irmãos, cada um na sua cidade e com as suas características, mas são homens preciosos de Deus. E um dado interessante, só relembrando, talvez alguns não saibam disso, os 3 fizeram meu casamento, foi muito longo, né, amor? Fica o registro também para vocês, que eu tenho carinho. Foi longo, hein? Pregação longa, mas foi uma bênção. Estamos casados firmes até hoje, né? Talvez seja por isso também, 3 caras de Deus ali, botando a mão na cabeça da gente, uma bênção. Próxima pessoa que eu quero homenagear, pastor Fábio Carvalho. Pastor Fábio, não se assuste, pastor Fábio está com Jesus. Pastor Fábio Carvalho. O Fábio é uma pessoa especial, um homem de Deus, um homem ele é agora na presença do Senhor, mas foi um homem de muita oração, muito jejum. Com o Fábio, pastor Fábio, eu aprendi que Deus não faz acepção de pessoas. Eu aprendi que todos são prioridade para Deus. Com ele foi as minhas primeiras experiências de evangelismo. As primeiras vezes que eu compartilhei de Jesus na rua com alguém, eu estava com ele. A gente evangelizava de madrugada aqui em Foz do Iguaçu, para pessoas que estavam tomadas por algum tipo de entorpecente, por droga. A gente saía evangelizar, ia até dentro da casa, às vezes, de pessoas que estavam na madrugada se prostituindo. Nós fazíamos visita no dia seguinte, nós fazíamos oração em jejum para fazer esse tipo de trabalho na madrugada. Quando teve o Rock Foz, um evento de rock em Foz do Iguaçu, muitos anos atrás, nós fomos de carona na caçamba de um carro que a gente pegou ali próximo ali da JK, ali da Panorama, saímos de lá, o cara quase
derrapou com aquela caminhonete, a gente tudo na caçamba atrás, louvando, cantando, orando, porque a gente estava indo para o show de rock para levar Jesus, cada um com os bolsos cheios de folheto, e foi uma benção, mas foi um susto também na esquina do Grécio ali. Fábio é uma pessoa querida, casou com também uma pessoa muito amada, que já casou de novo, uma pessoa querida, que é a Tânia, filhos que servem ao Senhor. Se eu não me engano, um dos filhos do pastor Fábio é diretor da base da Jocum, numa das cidades do Brasil. Um carinho enorme por ele, um cara altamente autêntico, consagrado a Deus e que infelizmente chocava algumas pessoas pela aparência dele, né? De ser assim, tatuado, com esse cabelo grande, mas pensa num homem de Deus, um carinho enorme. Ele morreu depois de pregar o evangelho numa conferência na Colômbia. Ele é brasileiro, morava aqui, sentou debaixo de uma árvore, ele já tinha problema de coração e ali ele descansou. A gente acompanhou pela internet a transferência do corpo dele para cá, entramos em contato com a família. Um homem que deixa saudade, mas que está com o Senhor desfrutando. Próxima pessoa que eu queria homenagear, minha amiga também, minha irmã, pastora Silvinha. Fomos companheiros de ministério. Hoje ela é pastora numa denominação em Foz aqui, Nazareno, junto com seu esposo, o pastor Nick, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Silvinha foi uma daquelas jovens, porque ela é um pouquinho mais velha do que eu, talvez 2 anos, 3, não sei. Mas foi uma daquelas jovens que não desistiu daquele menino, filhinho de papai da Vila B. Ela foi uma das que não me abandonou, que insistiu comigo, que cuidou de mim, cuidou da Lilian. Ela era muito amiga da Lilian, muito minha amiga, e a gente sempre caminhou junto, fizemos também evangelismo juntos, trabalhamos juntos, e a Silvinha sempre esteve muito presente nas nossas vidas e tem um carinho enorme, tanto por mim quanto pela minha esposa, minhas filhas. Até hoje nós somos grandes amigos, uma pessoa também com um talento muito grande para pregar a palavra, e de forma muito bem fundamentada, muito bíblica. É uma pregadora que prega com coração. Posso dizer que, Silvinha, você, depois eu vou mandar esse vídeo para você, você é uma das pessoas que me inspira no ministério. É bom ter você como amiga, e eu sei que você é uma intercessora até hoje da minha vida e da vida da minha esposa, porque a gente sabe e vivencia isso com você. Então eu queria te honrar publicamente, te honrar aqui no meio da comunidade evangélica das nações. Que Deus te abençoe, um abraço para você e para o Nick. Quero honrar mais uma pessoa nessa noite, meu amigo, meu padrinho de casamento, Tony. Eu fui padrinho dele, ele foi meu padrinho. Tony é um irmão querido que também está na glória com o Senhor. Já há alguns anos, se eu não me engano, 2006, é isso, amor? Acho que é por aí, né? 2006, ele partiu para o Senhor. Então, Tony é uma pessoa especial. Fomos amigos desde o início, quando eu me converti também. Choramos muitas vezes juntos, compartilhamos muitas vezes a palavra um com o outro, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu namorava a Lília, ele namorava a Meire, crescemos juntos. Nossos filhos cresceram como primos, praticamente, né? E até hoje eu guardo uma gratidão no meu coração pelo carinho, pelo cuidado que ele também teve comigo, pelas coisas que a gente viveu junto. E eu tenho uma música que eu carrego comigo, não vou cantar porque eu não saberia cantar de forma certa. E talvez eu fosse chorar e não ficaria bonito, mas a gente cantava uma música baseada no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no tempo de tribulação. Quando nós nos encontrarmos novamente lá diante do Pai, nós vamos puxar essa música junto e nós vamos cantar ao Senhor. Tony é uma pessoa especial, foi uma pessoa especial, e eu já externalizei esse carinho, essa admiração, esse respeito à família dele, à esposa dele, Meire, aos filhos, aos pais dele, que são meus amigos, a família, mas eu também queria deixar isso registrado num dia, numa noite, numa data. Próxima pessoa que eu quero homenagear, eu não vou me estender, eu só tenho mais, depois dessa, mais 2. Pastor Christian Romo e Norma, tia Norma. Eu tenho um respeito e uma consideração imensa por esse casal.
Eles me receberam na casa deles por 4 meses, quando eu era seminarista, estava finalizando o meu curso teológico. Eu morei com eles 4 meses em Concepción, no Chile, e foi uma experiência maravilhosa. Ele impactou profundamente a minha vida, com o estilo de vida cristã dele, com a maturidade que ele tinha em Cristo, com a qualidade de vida que ele tinha dentro da sua casa, com sua esposa, com seus filhos. Eu já falei isso, mas talvez eu não tivesse mostrado a vocês alguma foto dele. Então esse é o pastor Christian Romo e a tia Norma, a quem eu tenho muito respeito, consideração, e eu quero honrar. Eu vou mandar esse vídeo para o Rob, para a Jéssica e para a Lilian, que são as filhas desse casal. Ambos estão vivos, mais idosos e servindo ao Senhor. Pastor Christian Romo me ensinou que o Evangelho, que a palavra é possível de ser vivida, porque ela é uma palavra que é simples, ao mesmo tempo que é profunda e que faz eco na vida de alguém de maneira permanente, quando na vida dessa pessoa existe uma coisa chamada coerência. Essa palavra coerência para mim ganhou um novo significado quando eu conheci esse casal e morei com eles. Então vai aí o meu elogio, o meu carinho, o meu respeito e a minha forma de honrar a você, pastor Christian Romo e tia Norma. Que Deus os abençoe. Ele foi um marco na minha vida. Bom, eu queria agora também honrar um grupo. Eu escolhi essa foto porque essa foto está no Face da nossa comunidade. Ela é uma foto muito bonita, num momento muito bonito da igreja. Eu queria honrar aos irmãos dessa casa, dessa igreja, dessa comunidade. Vocês são, todos vocês que estão aqui hoje sentados, todos que já estiveram sentados aqui, todos que estão em casa, todos que não mais estão aqui, quer porque já foram ao Senhor, quer porque estão em outro lugar, em outra denominação, ou em outra cidade, ou em outro país, porque a gente sabe dessa realidade. Eu queria honrar vocês. Vocês são a parte da família com a qual eu tenho mantido os meus laços de fé desde a minha conversão em 1989. São 32 anos de história nessa comunidade. Aqui foi que eu conheci, dei os meus primeiros passos com Jesus. Aqui eu fui cuidado, fui treinado, fui consagrado ao ministério pastoral, aqui nessa igreja. Aqui foi onde eu casei, onde eu tive as minhas filhas. E eu sou extremamente grato a Deus pela vida de cada irmão da SEM. Cada irmão, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das pessoas mais maduras, dos mais idosos. Todos vocês são parte dessa família com a qual eu me relaciono, onde eu vivo, que é a igreja, é a parte do corpo de Cristo que eu conheço de uma forma mais profunda. Então, assim, a todos vocês, sinceramente, a minha gratidão. Eu falo em nome da minha família. Vocês são muito importantes. Todos que, auxiliares, líderes de grupo, líderes de ministérios, pessoas que fizeram parte das mais diversas diretorias dessa igreja, dos conselhos dessa igreja. Então, a vocês, o meu carinho, a minha gratidão, o meu respeito, a minha admiração. São 27 anos servindo a Cristo nessa igreja onde eu cresci, no caminho do Senhor. Então, eu queria honrar a todos nesse momento também, atendendo ao que Paulo diz: honrai uns aos outros, e tenho um prazer em fazer isso. Eu faço isso com muita alegria. E que Deus nos dê a graça de a gente continuar servindo ao Senhor juntos, na missão que Ele deu a gente como comunidade, que é fazer discípulos comprometidos com o reino de Deus. E por último, eu queria honrar essas pessoas maravilhosas que são ou fazem parte da minha família primeira, né? Minha esposa e as minhas filhas. Nós estamos há 31 anos namorando, dos quais 27 anos são de casamento. Então, Deus me deu essas 3 preciosas, lindas filhas, né? A Jordana, Rafa e Mariana, Rafael e Mariana, e aqui nessa comunidade, e aqui nessa cidade, elas cresceram e elas aprenderam a temer ao Senhor. Eu amo a minha família.
A minha família é, depois de Jesus, a prioridade da minha vida. Mais do que prioridade, a minha família é o meu esteio. E eu sei que a minha família é a credencial para o meu ministério. Eu me sinto mais à vontade, mais confortável, mais abençoado, mais seguro, porque Deus me deu uma família abençoada, bonita, preciosa, importantíssima para a minha vida. Eu confesso que eu não me sentiria à vontade, seguro realmente para servir na liderança de uma igreja local, se a minha família não fosse uma família abençoada, fosse uma família completamente, sei lá, disfuncional. Eu talvez não me sentiria confortável, seguro. Então, assim, eu quero honrar a minha esposa, eu quero honrar as minhas filhas, dizer para vocês que eu sou muito grato a Deus por ser abençoado por vocês, por fazer parte dessa casa. Quero agradecer a Deus pela vida da Lilian, minha esposa, pela companhia nesses 31 anos, 27 de casado, pela paciência, pela perseverança, pela força, pelo exemplo de mulher, de mãe, que você é, esposa. Quero agradecer a Deus por você nunca ter soltado o bastão e fugido da luta. Quero agradecer pelos inúmeros perdão que você me deu ao longo desses 31 anos, que é uma forma linda de conhecer o amor. Então, obrigado, amor, pelo seu carinho, pela sua companhia. Vamos junto, até que Deus, queira nos recolher. Rafaela, Mariana, Jojo não está aqui. Cadê Jojo? Não está? Então, Jojo, você vai ouvir. Obrigado por vocês serem essas pessoas preciosas que honram a Deus e honram aos seus pais. Obrigado por vocês serem educadas, por vocês serem tementes a Deus. Obrigado porque vocês dão desconto para o pai e para a mãe. Obrigado pela paciência, pelo carinho. Obrigado porque vocês se deixam usar por Deus para puxar a nossa orelha também. Porque eu entendo o que significa a graça da submissão. Nós somos autoridade sobre a vida de vocês, mas Deus usa vocês para ministrar, enriquecer e advertir e moldar as nossas vidas. Obrigado, filhas, pelas pessoas preciosas que vocês são. Eu amo todos os carneirinhos, que é o nosso grupo. Então, irmãos, são 8h10. E eu queria dizer a vocês que eu fiz o que eu fiz, porque eu amo ao Senhor, porque eu creio que eu precisava fazer isso, em obediência ao que o Espírito colocou no meu coração, e eu espero que essa palavra aplicada de honrar uns aos outros e de amar fraternalmente os irmãos, e de fazer isso com prazer no coração, mais do que prestigiar, honrar a mim mesmo, eu queria que isso ficasse com você, que você soubesse disso, e que você acreditasse nisso que eu estou falando. Eu estou falando aqui por livre e espontânea vontade, para louvar a Deus em primeiro lugar, mas para homenagear todas essas pessoas. Eu não quis citar nomes assim muito específicos, me referindo aos irmãos todos, porque eu poderia incorrer em alguma, deselegância ou, enfim, algum esquecimento que não seria o que eu gostaria. Então, assim, a todos vocês, mais uma vez, o meu carinho, o meu respeito. Vamos juntos, temos uma caminhada abençoada pela frente, coisas estão acontecendo, coisas melhores e poderosas e abençoadas vão continuar acontecendo, ainda que tenhamos que travar lutas, turbulências, tudo isso faz parte, mas Jesus já nos disse
que nós somos mais do que vencedores, que a gente pode ter coragem, bom ânimo, que a gente pode ter perseverança, porque assim como ele venceu, nós vamos vencer. Mas eu não queria terminar esse momento de honrar essas pessoas e de homenageá-las, sem deixar para você um desafio. E o meu desafio é perguntar para você, quem são as pessoas que fazem parte da sua lista de honra ou de homenageados? Quem são as pessoas para as quais você deve, se ainda não fez, se dirigir, via qualquer meio, qualquer rede social, ou que seja pessoalmente, se você tiver a oportunidade, para prestigiá-las, para honrá-las, para reconhecê-las, porque elas são importantes na sua caminhada com Deus. Quem faz parte da sua lista de honra? Segunda coisa para você pensar ao sair daqui, e se quiser continuar meditando nesse texto de Romanos 12:10, quando você vai honrar essas pessoas? Quando você vai pôr na sua agenda, chegou a hora, chegou o dia, eu quero fazer isso, Deus está me incomodando, no bom sentido da palavra, Deus está me inspirando para isso, Deus está pedindo isso para mim. Quando você vai fazer isso? Coloca lá na sua agenda, faz essa lista, irmãos, ora, pensa sobre a tua vida, sobre quem edificou, semeou, plantou o reino, regou a palavra, a semente no seu coração, te acompanhou, te abençoou, tem te acompanhado, foi pastor, foi companheiro de ministério, é colega de oração, irmão de oração. Quem são essas pessoas? Quando que elas vão ser honradas, prestigiadas por você? E um pedido, faça isso o quanto antes. Faça isso logo, porque depois que elas partem, é mais difícil, é mais delicado, é mais estranho. Quem são essas pessoas? Fica para você esse desafio, essa tarefa de pensar e de aplicar a palavra. Eu fiquei pensando, falei, Deus, os irmãos vão ali ouvir essa lista, e eu tratei de achar as fotos para que tivesse um pouco mais de clareza para você, mais sentido, mas assim, eu não encontrei outra forma de aplicar isso para essas pessoas se não fosse no culto, numa reunião aqui na comunidade. Que o amor de vocês não seja fingido. Sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Tenham prazer em homenagear, em honrar aos outros mais do que a si próprios. Eu queria que você se colocasse de pé, que você levasse essa mensagem e esse compartilhar do meu coração com você, e que isso ajudasse a você nessa tarefa que eu peço a você que você faça, que eu sei que vai ser muito bom para você. Você vai ver como é gostoso poder fazer isso, falar para as pessoas o quanto importante elas são para você. Se você quiser gravar um vídeo para elas, hoje tem o Instagram e todas essas redes, né, YouTube, WhatsApp, vai lá, põe um tripézinho, grava, põe lá e vai lá listando e falando para essas pessoas e envia para elas. Vai ser uma bênção. Nós estamos precisando de enaltecer, reconhecer e abençoar uns aos outros. Faça isso. Tem muitas pessoas que devem fazer parte da sua lista. Aqui não estão todos. Quem sabe, numa outra ocasião, a gente continue. Mas era essa palavra, esse compartilhar que eu queria dividir com vocês hoje. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por esse momento que nós pudemos, Deus,
pensar, ó Deus, um pouquinho sobre esse desafio, essa palavra, essa ordenança que o Senhor nos dá, que é do amor fraternal, que é da honra ao próximo, da honra àqueles que, ó Deus, nos abençoaram, que são dignos e merecedores de honra. Senhor, obrigado. Eu te louvo e te agradeço pela vida de todas essas pessoas, tão importantes na minha vida. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida dos meus irmãos, dessa igreja local, ó Deus, de todas as famílias que integram essa comunidade, daqueles irmãos que estão aqui nessa noite, daqueles que não puderam vir, que ainda estão se guardando, ó Deus, pelas razões da pandemia. Pai, que o Senhor, Deus, abençoe essa casa, a nossa família, os nossos irmãos, todos eles, Pai, do mais novo, daquele que tem menos idade, Pai, ao mais idoso, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, esteja, Deus, visitando as suas vidas, ministrando as suas vidas, que eles sintam, Senhor, a Tua presença, a Tua companhia, que eles sintam, Deus, o toque do Teu Espírito, que eles continuem, Deus, em comunhão contigo e com a gente, ó Deus, através desses recursos aí que a gente tem, da tecnologia. Pai, abençoa. Pai, obrigado pela vida dos irmãos, Deus. Abençoa, Pai. Vai, Senhor, também agindo, Pai, sobre o nosso país, sobre esse mundo. Senhor, nos ajuda para que esse problema seja resolvido quanto antes, para que a gente volte, Senhor, a uma comunhão mais presencial, mais intensa, mais perto, ó Deus, para que a gente tenha liberdade, Senhor, de viver sem essa máscara, de viver, Deus, e poder abraçar os nossos irmãos, de poder sentar, Deus, com tranquilidade, um diante do outro. Senhor, promova, Senhor, essa cura, essa imunização, essa restauração, Senhor, da liberdade e da comunhão. É a minha oração em nome de Jesus, e que nesse retorno, que seja breve, em nome de Jesus, a gente possa praticar, Deus, essa honra de uns aos outros, no temor do Senhor e para a glória do Senhor. Pai, abençoa a nossa semana, continua nos livrando de todo mal. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você fique em paz, vá em paz, que tenha uma ótima semana. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado.